Olá, é um prazer tê-lo aí do outro lado a acompanhar este vídeo. Aqui é o professor Erickson da Costa. Se é a primeira vez aqui no meu canal, é um prazer tê-lo aí. Se ainda não está inscrito ou não se subscreveu no canal, vá lá subscrever-se no canal. Uma das formas de ajudar o trabalho do professor Erickson da Costa. Queremos divulgar mais questões relacionadas à biociência ou à biomedicina, laboratório clínico, análises clínicas. Então, coloque aí o seu gosto no vídeo, subscreve-se, partilhe o vídeo com quem gostaria muito de aprender mais sobre saúde. No vídeo de hoje vamos falar de algo que todos nós, enquanto seres humanos vivos, temos em comum: o sangue. Tenho 100% de certeza que tens sangue, mas não tenho 100% de certeza se conheces o que é o sangue, se conheces os componentes do sangue. De certeza já ouviste a expressão: o sangue é vida. Mas por que se diz que o sangue é vida? Por quê? Então nesse vídeo vai aprender por que se diz que o sangue realmente é vida. Vamos falar dos componentes do sangue. Este sangue, que é um líquido que para muitos nojento pelo aspecto avermelhado que ela apresenta, realmente não é agradável ver o sangue, mas para os nossos trabalhos no laboratório temos a obrigação de ver como uma amostra biológica o sangue para estudos laboratoriais, usar o sangue para estudos laboratoriais. Ela é realmente vida. Olhando para os componentes do sangue, vamos perceber por que se diz que o sangue é vida. Basicamente, o sangue tem 4 componentes principais. Primeiro, vamos falar daquele que lhe dá o aspecto avermelhado, que são os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, na literatura também podem encontrar a referência do glóbulo vermelho, referenciar-se aos glóbulos vermelhos como hemácias ou eritrócitos. Os glóbulos vermelhos também são conhecidos como hemácias e eritrócitos, como o primeiro componente, um dos componentes do sangue. Um outro componente são os leucócitos, ou também glóbulos brancos. Glóbulos brancos refere-se também, é a mesma referência dos leucócitos. Quando fala-se de glóbulos brancos, está a falar de leucócitos. Está a falar de leucócitos, está a falar dos glóbulos brancos. Mesma coisa. Um outro componente, um terceiro componente, são as plaquetas. Ou também, em outras referências bibliográficas, podem encontrar os trombos. Quando fala de trombos, está a se referir às plaquetas. E depois temos o quarto componente, que é como que a parte líquida do sangue, o plasma. Através do plasma, todos os outros componentes vão circular. Ou seja, quando vemos olhamos no sangue ou falamos do sangue como um líquido, na verdade esse líquido é o plasma, maioritariamente constituído por água, o plasma. Então, os 4 componentes: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. O glóbulo vermelho, também conhecido como eritrócitos ou hemácias, leucócitos, glóbulos brancos ou leucócitos, os trombos, as plaquetas e o plasma. O plasma também pode ser convertido em soro sanguíneo, quando acontecer aquilo que chamamos em biomedicina de coagulação. Quando houver coagulação, tem um vídeo que também mostra a diferença entre plasma e soro, parte líquida, plasma e soro. Quando é que estamos diante de um plasma, quando é que estamos diante de um soro sanguíneo. Tem um link que vou deixar aí nos comentários para ver este vídeo e ver a diferença entre soro e plasma. Então, por que sangue é vida? Olhe para as funções desses componentes que nós fizemos referência. As hemácias, aquele aspecto avermelhado que o sangue tem por causa das hemácias.
os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que têm a principal função de transportar o oxigênio em todos os cantos do nosso corpo. Onde existir oxigênio, haverá vida. Então as células precisam do oxigênio de segundo a segundo. Então quem transporta o oxigênio em todas as partes, em todas as células do nosso corpo, são as hemácias, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Eles têm um componente dentro das hemácias conhecido como hemoglobina. A hemoglobina são constituintes dos glóbulos vermelhos, que têm a função de transportar o oxigênio. Então, se temos oxigênio, é porque as hemácias estão a transportar, as hemoglobinas estão a transportar este oxigênio para onde for necessário, e de certeza todas as partes do nosso corpo precisam do oxigênio. Depois temos os glóbulos brancos ou leucócitos. São de extrema importância para a defesa do nosso organismo. Diariamente nós estamos expostos a substâncias que nos podem ser prejudiciais, antígenos, como vírus, bactérias, fungos, vários elementos estranhos que sempre que entrar em contato com o nosso corpo, o interior do nosso corpo, os elementos do sangue responsáveis para a eliminação desta substância estranha, pode ser um vírus, uma bactéria ou qualquer outro elemento, serão os glóbulos brancos. E olhando nos glóbulos brancos, nós vamos encontrar vários componentes. Falando dos glóbulos brancos, nós vamos encontrar 5 componentes principais. 3 que também podem ser conhecidos como polimorfonucleares. Referir-se aos 3 simplesmente como polimorfonucleares. Quem são esses? São os neutrófilos, basófilos e os eosinófilos. Os 3 também são conhecidos como polimorfos nucleares. Além desses 3, temos os monócitos e os linfócitos. Estes são como que os 5 componentes principais dos leucócitos. Todos eles têm tarefas específicas, mas unicamente de defesa. Tarefas específicas, mas unicamente de defesa. Alguns atuam em infecções específicas, em determinadas situações específicas, mas a relação entre eles é que todas elas são de defesa. E temos as plaquetas. As plaquetas, elas têm a principal função de estancar qualquer hemorragia. Referimos-nos à hemorragia, qualquer vazamento de sangue que ocorre nos canais que elas circulam ou devem circular. E onde é que o sangue deve circular? Normalmente são nas veias, nas artérias e nos capilares. Esses são os lugares normais de circulação do sangue, como todos os componentes que formam aquela mistura, aquele líquido, podemos assim considerar. O normal é elas estarem a circular nesses 3 canais, veias, artérias e capilares. Quando estão fora, é porque houve rompimento num desses canais. Quem vai estancar ou fechar este rompimento são as plaquetas. Elas surgem inicialmente para ativar a coagulação, ou seja, estancar a hemorragia. E depois temos o plasma, como considerado a parte líquida, para tanto o globo vermelho, os leucócitos e as plaquetas circularem até onde eles exercerão a sua função. Quem lhes vai permitir esta circulação é esta parte líquida, que é o plasma. O plasma, que é também responsável para a circulação de todos os outros elementos importantes. Estamos a falar dos nutrientes, estamos a falar das hormonas, para a ativação dos diferentes órgãos. As hormonas existem para tal, são substâncias químicas, biológicas,
que funcionam como ativador dos diferentes órgãos. Para estes serem ativados, circularem, chegarem onde devem chegar, exercer as suas funções, o sangue é que vai permitir isso. E o componente específico do sangue que vai levar estas hormonas, os nutrientes, até onde vão exercer as suas funções, é o plasma, a parte líquida. Eles estarão submersas e até chegar onde poderão chegar. Até aqui, entende por que se diz que o sangue é vida? Se não existir sangue, então não tens como respirar, não tens como defender-se e não tens como estancar hemorragia. Claro que se não tem sangue, não tem como existir hemorragia também. E o plasma, componente para circular ou para transportar outras substâncias importantes, nutrientes, hormonas, entre outros elementos importantes. Sangue é vida, realmente, mas é importante conhecer esses componentes. Em laboratório clínico, existem 2 departamentos específicos que estudam o sangue. A hematologia, como o nome diz, hematologia, etiologicamente de hemácia, de sangue, e logia, como já sabe, que eu estudo. Então, a hematologia é uma ciência que estuda especificamente o sangue. E existe a imunohematologia, que estuda especificamente todas as enfermidades relacionadas ao sangue, que afetam diretamente o sangue. Imunohematologia. São 2 departamentos em laboratório clínico que estudam especificamente o sangue. Se há vida, é porque há sangue. Espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a perceber o que nós temos em comum, o sangue. Cuide bem de si. O sangue é seu, é exclusivo, de certeza. Este foi mais um vídeo com o professor Erickson da Costa. Amanhã já vais poder falar com outras pessoas sobre sangue com propriedade. Valeu!